O artigo 119 do Código Comercial de 1850, ele falava o seguinte, ó, são considerados banqueiros, eu vou anotar aqui e você anota aí. São considerados banqueiros, e aí, gente, você vai ver que essa definição do Código de 1850 que vai fazer uma bagunça que até hoje persiste, essa bagunça. São considerados banqueiros os comerciantes que exercem atividade que tem por profissão habitual do seu comércio as operações chamadas de banco. Está assim no Código Comercial. Com essa definição aqui, você concorda comigo que é óbvio que essa dúvida ia surgir? Se eu falo que é banqueiro, qualquer comerciante que tenha por profissão habitual a atividade de banco, isso significa dizer que se um cara que tem por profissão habitual, ele está ali naquele processo de captação e intermediação de recursos. Esse cara comprou um carro, ele está fazendo atividade de banco. Você fala disso, mas não, comprar carro não é atividade de banco. Pois é, esse é o problema. Que aí surge na legislação toda, que como esse é o nosso marco, eu estou colocando aqui para você, o Código Comercial de 1850. Você sabe até quando que vigeu esse Código Comercial? Alguém sabe? Até quando que esteve em vigor esse Código Comercial? De 1850 até 2002. Foi o Código Civil de 2002 que revoga o Código Comercial. E ainda tem parte do Código Comercial em vigor. Para vocês terem uma ideia, essa parte aqui foi revogada pelo Código Civil. Para você entender o tanto que a legislação demora. Demora para a legislação pegar, demora para a legislação funcionar. Por isso que quando a gente fala, nossa, a nossa Constituição de 88 é uma criança. Por quê? Porque as pessoas precisam acostumar com essa legislação. Esse Código Comercial, ele vai durar até 2002. É claro, perceberam que havia um erro básico aí. Estou tampando, né? Perceberam que havia um erro básico aí na conceituação. Perceberam que, ora, Edilson, nem toda atividade feita pelo banqueiro, pela pessoa que tem como atividade comum a atividade de banco, pode ser considerada uma atividade bancária. Por quê? Porque qualquer atividade que fosse feita por esse profissional, consequentemente, seria chamada de atividade bancária. E aí vem uma legislação toda tentando desmistificar essa situação. Em 1860, a gente tem um decreto 2711, que aí esse decreto vai estar no material, as disposições desse decreto vai estar no material que eu vou disponibilizar para você, tentando separar o que é banqueiro do que é banco, mas também, sem sucesso, não conseguiu fazer essa diferenciação. E a gente chega até a nossa legislação de 1964, que é a Lei 4595, a gente chega até a legislação de 1964 com essa conceituação torta, truncada, complicada, e por isso que na hora que você encontrar algum advogado falando que está lutando contra o empresário demoníaco, entenda que a culpa não é totalmente dele. Por que a culpa não é totalmente dele? Porque o próprio Código Comercial, que é o primeiro marco legal em definição de bancos aqui no Brasil, em vigor no Brasil, que é o Código de 1850, ele fazia essa confusão, e essa confusão perdura. É claro que você, como profissional especializado em direito bancário, você já não vai cometer esse erro, porque você sabe que a atividade bancária é a atividade da empresa, organização dos fatores de produção na busca de um objetivo. No caso de uma empresa, o objetivo dela é um lucro. Agora, como que você vai definir o que é atividade bancária e o que não é atividade bancária? É uma das grandes dificuldades do pessoal também. Por quê? Porque até a própria legislação, ela vem misturando essas duas coisas. Então pensa comigo o seguinte, olha, vou dar mais um espaço aqui. Já vou apagar, porque isso aqui está no Código de 1815, é só você anotar Código Comercial de 1815, artigo 119, que aí você acha essa remissão lá. O básico que você precisa lembrar aqui dessa nossa conversa é o seguinte, olha, a gente precisa diferenciar o que é atividade bancária típica e atividade bancária acessória. Para você conseguir identificar o que é um banco de verdade, para você conseguir identificar qual que é onde que está o nosso objeto de estudo. Então, a nossa lei, a legislação
que determina o que é banco no Brasil é a nossa Lei 595 de 1964. Essa lei é a que cria o Sistema Financeiro Nacional. Cria o Sistema Financeiro Nacional. Quando ela cria o Sistema Financeiro Nacional, ela fala quem que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, ela define o papel do Banco Central, ela define o papel do Banco do Brasil, ela define o papel das caixas econômicas, fala das cooperativas de crédito. Lá no artigo 17 dessa legislação, ela traz a seguinte conceituação. Artigo 17, tá? É o que ela vai falar quem é instituição financeira. Diz, por que eu preciso saber disso aqui? Porque o cara vai virar para você, na maior cara de pau do mundo, vai falar o seguinte: é muito bonito esse trabalho que você fez aqui, mas eu não sou instituição financeira, porque eu sou uma cooperativa. Já ouviram falar da tal do Cicobi? Sicredi? Ela vira para você e fala o seguinte: não, eu não sou uma instituição financeira, porque eu sou uma cooperativa de crédito. E se eu sou uma cooperativa de crédito, logo as regras das instituições financeiras não valem para mim. Aí você vai ter que falar o seguinte: mas o que é uma instituição financeira? Como que eu defino uma instituição financeira? Você vai encontrar isso lá no artigo 17 da 4595, artigo 17, e ele vai falar o seguinte: olha, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação, quem que é a instituição financeira? Ele fala: instituição financeira são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Uai, Edilson, espera aí. Pode ser pessoa física? Calma aqui, que aqui eu vou abrir uma exceção para você depois. Vamos, que eu vou abrir depois. Vamos lá. Instituição financeira, pessoa jurídica. Depois eu vou te mostrar que se o cara exercer atividade de empresário, fazendo aquela determinada atividade que o Banco Central, que a legislação falou que era para a instituição financeira, ele vai estar exercendo a atividade como instituição financeira. Então, pessoa jurídica pode ser pública ou privada, não tem problema. Instituição financeira pode ser pessoa jurídica pública ou privada. E qual que é a atividade dela principal? A atividade principal dela é coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros. Coleta, intermediação e aplicação. A história é bem simples. É o seguinte: eu tenho do lado de cá um agente superavitário. Esse agente superavitário é aquele cara que tem mais do que o necessário para o dia a dia. Um agente superavitário. E eu tenho do outro lado um agente deficitário. Agente deficitário. Esse agente superavitário tem mais do que ele precisa, o deficitário tem menos do que ele quer. Consequentemente, esse cara aqui fica sem saber onde ele vai investir essa quantidade de dinheiro. E esse cara aqui precisa pegar um dinheiro para tocar a vida dele, tocar a empresa dele, fazer os investimentos que ele queira fazer. Ora, aqui no meio do caminho vai ter o agente financeiro. O objetivo do agente financeiro é pegar o recurso do agente superavitário e repassar para o agente deficitário. O agente financeiro, ele está aqui no meio do caminho, entre quem precisa de dinheiro e quem tem o dinheiro para investir. Ele vai pagar uma determinada taxa de juros para o agente superavitário e vai cobrar uma determinada taxa de juros do agente deficitário. Ele paga uma determinada taxa de juros para o superavitário e cobra do deficitário uma determinada taxa de juros. O nome dessa diferença você já conhece. É o famoso spread. O spread é exatamente a diferença entre o que o banco cobra das pessoas e o que ele paga para as pessoas. É o famoso spread bancário. Então, é bem tranquilo. Eu tenho um agente superavitário, eu tenho um agente deficitário, o agente financeiro está no meio, ele vai pagar um valor para o superavitário e ele vai cobrar um valor do deficitário.